galera, começando mais um vídeo. Sim, começando mais um vídeo. Estamos aqui, estou indo para o trabalho e resolvi compartilhar com vocês um negócio muito interessante. Muito antes de eu entender o que definia a ideia de um multiverso, eu já queria ter um multiverso. Quando eu era pequeno, basicamente, eu desenvolvia histórias de universos compartilhados, né? Então, até hoje eu lembro de pegar ali o conceito, né? As primeiras revistas em quadrinhos que eu li e colocar ali como se estivessem no mesmo universo de um anime que eu gostava. Então, quantas vezes que eu já imaginei Shurato no mesmo lugar que o Cavaleiro do Zodíaco e por aí vai. Só que a questão é que alguns anos depois, podemos dizer assim, veio esse entendimento do multiverso, né? Que é muito bem aplicado pela Marvel, pela DC. E aí eu entendi o conceito base que eles tinham desenvolvido, né? Que a gente poderia ter os mesmos personagens vivendo coisas diferentes em universos diferentes, podemos dizer assim. Então, a ideia é simples. Você pode ter um planeta Terra e esse mesmo planeta Terra pode existir em diferentes outros universos, mas se o seu personagem aqui, ele, sei lá, é um super-herói, no outro planeta ele pode não ser um super-herói, pode ser um empresário ou um grande vilão. E aí que está a magia dessa brincadeira de fazer um multiverso, né? Que você pode ter suas cópias. Eu lembro muito bem de um filme que eu acho que é o Romeu Tem que Morrer, com o Jet Li, que ele tinha acho que era essa ideia de... Eu não sei se é esse Romeu Tem que Morrer, mas era com o Jet Li e ele tinha essa ideia de que quando uma duplicata saía do universo dele e ia para o outro universo e, sei lá, tipo, matava a sua duplicata daquele universo, ele ganhava mais poder. E aí vinha esse conceito de que as duplicatas compartilham a mesma energia, podemos dizer assim. E se não existir ela no outro universo, você vai ficando mais forte. Então, por isso, no filme, um dos personagens, que era o Jet Li, caçava ele mesmo, podemos dizer assim. Então, eu não sei se é esse Romeu Tem que Morrer, mas eu lembro dessa história. E aí, compartilhando esses dois pensamentos, né, tanto da DC quanto de filmes, né? E aí veio também, vou colocar aí, a nossa era de ouro aí, com De Volta para o Futuro, que também brinca com viagem no tempo e criação de linhas do tempo alternativa, né? Então, por exemplo, é um conceito que vem, se você modifica algo no passado, você também pode gerar um novo futuro, né? Mas existem diversos paradigmas de viagens no tempo que a física utiliza, que é conceitos como, por exemplo, o paradoxo do avô, que se você voltar no tempo e fazer alguma coisa e o seu avô não conhecer a sua avó e isso não gera seu pai e aí você, ou sua mãe, né, e você não nasce, por exemplo, né, que é um dos paradoxos que normalmente é retratado, né? Temos outros paradoxos, mas um exemplo que eu gosto muito da ideia também é da viagem no tempo de Dark, que ela tem um ciclo fechado, né? Então as coisas acontecem ali de uma forma fechada. Tem outros, né? Como também foi retratado em Vingadores, Guerra Infinita, né? Então, assim, são várias formas que eles retratam essa ideia de multiverso, de viagem no tempo. E o porquê que eu tô falando de multiverso e viagem no tempo? Porque, na minha visão, as duas coisas compartilham a mesma ideia, né? Criação de realidades alternativas ou mundos alternativos, né? Então, o universo pode ser gigante e, dependendo da forma com que você trabalhar
o seu world building, você consegue chegar nesse mesmo resultado grandioso, né? É claro que sim, vamos colocar quantos anos que a DC, a Marvel, estão fazendo esse multiverso. Então eles têm ali uma bagagem gigante e histórias gigantes, né? Talvez você não chegue a ter esse mesmo nível, mas igual no meu caso, eu estou construindo os meus universos de forma que tenham coerência, mas ao mesmo tempo façam parte de um mesmo todo, né? Então, nesse ponto, a minha ideia principal foi criar as principais divindades que a gente tem, que seria, por exemplo, a voz e o silêncio, né? Ou também chamado de vazio. Por quê? A gente precisa ter uma força superior e o seu oposto para dar coerência ao universo. Então, enquanto a voz luta pela criação, o silêncio, o vazio, luta pela destruição, né? Então, isso te dá uma margem para você estabelecer diversos conflitos dentro da sua história. E por mais que, vou colocar assim, por mais que seja talvez grandioso criar um world building pensando nisso, você necessariamente não precisa pensar no todo, né? Você não precisa ir lá e criar todos os seus universos de uma vez, né? Você pode pegar e começar com a base, começar com uma história. Um exemplo, começa com um planeta, começa com a mitologia, e aquela mitologia você explora à medida que você for criando outras coisas, né? Então, a ideia não é você sair criando um multiverso, mas é você ter coerência na hora de você começar a criar o seu world building. Saber como que você pode fazer, ficar consistente, saca? Tipo, no sentido de você pegar um exemplo, a voz e o vazio. São as divindades supremas. Eles não têm forma. A voz é como se fosse Deus. E o vazio é como se fosse o oposto, né? Podemos dizer assim. E aí você pode explorar outras mitologias, por exemplo, Odin, Zeus, né? Tupã, Oxóssi e por aí vai. Só que no meu caso, eu preferi ir para uma vertente onde eu exploro a ideia da divindade, ao invés de explorar, vamos dizer assim, a divindade em si. Então, a voz no meu universo seria como se fosse Deus. Mas eu não preciso necessariamente falar que é Deus. Mas, no conto da criação, a voz vai fazer todo sentido quando a pessoa entender o que ela é. Então, eu acho que esse é o conceito. É você começar a explorar. E aí, é aquele negócio. Você criou a base, disso você pode criar diversas outras coisas. Um exemplo, né, a gente pode considerar o seguinte. Como em diferentes religiões temos a ideia de divindades que necessariamente, se a gente for parar para olhar, tenham as mesmas características de outras divindades. Por exemplo, como eu falei, Zeus, Odin, Tupã, Oxóssi e por aí vai. Se você for pensar assim, acaba que você percebe que são quase as mesmas entidades, mas pensadas no contexto de cada uma no seu local, na sua época e tudo mais. Então, se pode pensar dessa forma. No meu caso, eu tenho a voz e o vazio. E os filhos da voz, que são ali, meio que eu peguei a ideia dos... como é que fala? Tipo Sandman, Delírio, Desejo
que são os pecados, né? Não é os pecados, os perpétuos, os perpétuos. Eu peguei a ideia dos perpétuos e criei também a ideia dos meus perpétuos, podemos dizer assim, que são os filhos da voz, que são os personagens que dão ali origem a outras criações. E uma desses personagens é a Astren, que é o nome do meu estúdio de jogos. Então, basicamente, eu peguei a Astren e fiz ela como se fosse a personificação da criação. E aí, é aquele negócio, nenhum planeta ela pode ser chamada de Astren. No outro, ela pode ser chamada de Gaia, ela pode ser chamada de qualquer outro nome. E é isso que você precisa compreender. Quando você está criando um world building, criando um universo consistente, o que realmente vai importar na hora de você criar é a coerência, é a consistência das informações. Então, trabalhe bem, até mesmo aquela parte que ninguém vai ver. Porque às vezes a gente pensa no seguinte, a gente tem ali um personagem, né, ou no caso a gente tem uma mitologia que a gente nunca vai usar, mas faz sentido ela existir. Por quê? Em algum momento pode ser usado para justificar algo que aconteceu. Então, a forma com que eu vejo é ter coerência e nunca pensar assim, isso aqui não precisa existir. É sempre você considerar como eu posso deixar o melhor possível. Pelo menos essa é a minha visão e o meu pensamento. E eu gostaria de saber de você, o que você acha sobre isso? O que você acha sobre o multiverso? Coloque aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o multiverso e qual, na sua opinião, é o melhor multiverso. Aqui vai trazer polêmicas. E, é claro, se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Lembrando, dá aquela moral, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!